Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estou aqui, Benício Filho, Country Manager da Atlantic Hub Brasil, no Atlantic Connection. Atlantic Connection, o maior evento de conexão entre Brasil e Portugal. Olha que bacana, já estamos caminhando para o final da nossa manhã de eventos, bate-papos, palestras, e agora temos um painel que nós chamamos de Dinheiro Inteligente. Esse painel vai ter uma dinâmica diferente. Eu vou convidar para falar comigo, para bater um papo comigo, a Bruna, da Ourinvest, nosso grande parceiro na área de câmbio e, na verdade, na área estratégica de dinheiro da Atlantic Hub. E depois vou jogar a bola para o Eduardo, lá em Portugal, que está com o Fernando Senise do lado dele, para bater um papo da importância, dentro de uma jornada de internacionalização, de estar atento a todo o posicionamento jurídico e contábil para você fazer o seu investimento, para você direcionar o seu investimento, o seu capital com inteligência, que é o tema desse painel. Bruna Dayan, do Banco Ourinvest. Vem para cá, Bruna, seja bem-vinda. Não tem palmas, tá, Bruna? Infelizmente. Já virou piada esse palmas. Senta aí comigo, Bruna. Banco Ourinvest é um grande parceiro da Atlantic Hub. Tem há quase 2 anos caminhado conosco nessa jornada rumo a Portugal. E, Bruna, muito diferente do que muitas vezes a gente ouve do segmento sobre a questão do capital, a questão do investimento, eu trato a nossa parceria com o Banco Ourinvest como uma parceria estratégica. Primeiro, obrigado por você estar aqui, obrigado ao banco, obrigado à sua presença, ao Charles, a toda a estrutura do banco que está conosco. Meu muito bom dia, e aí eu já emendei uma pergunta para você. Vamos lá, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês todos, muito prazer para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Bruna Dayan, do Banco Ourinvest, responsável pela área de parcerias internacionais. E para quem ainda não nos conhece, o banco acabou de completar 41 anos. Nós somos um banco 100% brasileiro, sempre buscando ser referência em todos os produtos que a gente oferece. E hoje a gente é referência, como o Benício falou, no mercado de câmbio do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que Portugal entrou no nosso dia a dia, né, no banco, e como é que surgiu essa parceria. Em 2016, aqui no Brasil, nós tivemos a anistia, a repatriação de recursos internacionais, e o banco foi responsável por 25% desse movimento de câmbio no Brasil. 25%, Bruna? Exatamente. Uau! Você tem uma noção de quantos... Chega a bilhão? Chega a bilhão. Você tem esse número? A gente tem esse número, foram mais de 65 bi. Meu Deus! E a gente acompanhando o movimento dos nossos clientes, né? Através dos nossos produtos, nós notamos alguns clientes também mudando de país, fazendo relocation da sua família, internacionalização da sua empresa. E foi nesse momento que também se começou a ouvir, se começou a falar aqui no Brasil sobre alguns programas de Portugal, como Golden Visa,
o Portugal 2020, programas que vocês já conhecem bastante. Então, por causa da nossa assertividade, por causa da nossa agilidade no câmbio, começaram a surgir as parcerias. Empresas como a Atlantic Hub, que tem clientes que em algum momento vão passar pelo câmbio e precisam ter um apoio realmente eficaz, aí, ágil e assertivo na operação que eles pretendem fazer nesse ecossistema Brasil-Portugal. Ô Bruna, é bacana você trazer justamente nessa temática. E o Banco Ourinvest, ele é para a Atlantic Hub um banco, na verdade, um parceiro estratégico que vai muito, muito além da questão do câmbio, né? Eu relembro um caso de uma empresa que, iniciando o seu processo de internacionalização conosco, havia ali uma necessidade de um envio de um capital para Portugal, e você, dentro da análise, dentro de todo o compliance do banco, falou, olha, é importante vocês prestarem atenção em algumas questões. E isso aqui talvez não seja tão bacana, porque dentro de uma dinâmica do mercado internacional, há toda uma relação com o capital que o empresário brasileiro, às vezes, não é tão atento. E aí a Bruna, naquela ocasião, apresentou para nós o trabalho que eles faziam, e aquilo, sinceramente, nos encantou, mas, ao mesmo tempo, nos abriu os olhos. Enquanto uma empresa que trabalha internacionalização, por quê? Porque lançou luzes sobre toda a dinâmica e toda a importância de entender que quando você fala de abrir uma operação fora do Brasil, aonde você vai ter um aporte de capital no país de destino, o Banco Ourinvest está muito além de Portugal, né? Você vai falar um pouquinho disso para a gente, né? Quantos países vocês atuam, Bruna? Hoje a gente atua em mais de 96 países no mundo. Obviamente que Portugal se tornou um grande hub, né? Por fatores muito conhecidos já de todos vocês. A gente tem uma barreira de língua aí não existente, né? O que facilita muito já num primeiro momento a internacionalização de algumas empresas. Mas, entrando um pouquinho sobre isso que o Benício acabou de comentar, bacana. Algumas das dúvidas frequentes que os empresários têm no Brasil sobre a questão de internacionalização da empresa, primeiro é o modus operandi que eles vão escolher em levar o seu produto ou sua empresa para fora, né? Eles vão constituir uma nova empresa lá fora ou eles vão investir numa empresa já existente? E na hora da gente fazer essa operação financeira, da gente fazer esse aporte de capital, essa é uma das dúvidas que surgem em como viabilizar a documentação a ser apresentada. Pois bem, o banco, através da mesa de atendimento à Global Desk, tem os officers que são preparados para dar esse tipo de orientação, estão aptos a dizer para o cliente se a documentação está ok, se está faltando alguma coisa. E nessa questão do aporte de capital, quando o cliente está constituindo uma nova empresa lá em Portugal, ele vai apresentar para a gente o contrato social da empresa nova, vai, obviamente, abrir uma conta dessa empresa no banco português, e aí a gente vai, com esses documentos, fazer o câmbio dele aqui do Brasil. Quando ele está investindo numa empresa que já existe, até numa startup, que hoje a gente vai falar bastante aqui das startups, ele, obviamente, não figura no contrato social da startup ou da empresa que ele vai começar a investir no primeiro aporte. Então, mesmo assim, ele vai apresentar esse contrato para a gente vai viabilizar o aporte e, obviamente, depois ele vai passar a figurar nesse contrato. Esses são alguns dos detalhes que a gente vai comentando aqui e que acontecem no dia a dia aí da internacionalização. Super bacana, Bruna. Ao longo dos 2 últimos anos, mais precisamente, né, a gente acabou se aproximando institucionalmente. Na verdade, acho que não, né? Primeiro a gente se tornou amigo e depois se tornou parceiros institucionais. E a Atlantic Hub, você teve a oportunidade, e olha, pessoal, quando você que está assistindo a gente tem a oportunidade de ir numa missão conosco, você entende o que nós falamos realmente, o que é, ou aonde residem, ou de que forma Portugal pode ser um transformador na tua vida. A Bruna estava lá o ano passado conosco, junto com seu esposo, o Rony, e ela falou, isso aqui, eu já atuo em Portugal, né? Ela dizia para mim, eu já atuo em Portugal, mas o que vocês estão fazendo é muito legal. E aí surgiu a nossa parceria. Verdade. O que quem está assistindo a gente, Bruna, e o empresário que está assistindo a gente, que está lá pensando em começar um processo de internacionalização conosco, pode ter de certeza que essa parceria vai proporcionar para ele? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que qualquer passo, né? Primeiro, o empresário brasileiro,
é muito gostoso, porque ele começou a pensar fora das nossas fronteiras aqui, né? Todo mundo sempre leva em consideração que o mercado brasileiro tem é um mercado muito grande, né? Tem um número de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então não há necessidade de se internacionalizar. E eu acho que esse movimento começa a acontecer com muita força para a Europa, tendo Portugal com inúmeras oportunidades para ser essa entrada aí e o início de um processo. E esse processo se faz necessário que ele seja muito bem planejado. Eu acho que o planejamento prévio de qualquer empresário que quer se internacionalizar é muito importante, levando aspectos culturais, financeiros, o estudo do produto que ele quer levar ou do serviço que ele quer levar é muito importante, e tudo isso vai viabilizar com que ele use o dinheiro dele, o capital que ele tem, com muita inteligência, e quando ele tem tudo isso estruturado, é muito fácil dele realizar uma operação de câmbio. Né? Ô, Bruna, é legal que num painel, 2 painéis atrás, o Abud, que é o líder da empresa Infinity, que é cliente Orinvest, exato, ele comentou que não se trata de ir embora do Brasil, mas sim olhar o seu negócio, apesar de termos um mercado consumidor com mais de 200 milhões de habitantes, um país continental, não se trata de sair do Brasil, se trata de levar o DNA do Brasil para o mundo. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da Atlantic Hub, mas para isso você precisa de planejamento, né, Bruna? Exatamente. O Brasil é uma marca muito forte lá fora, mas a gente tem que levar em consideração a cultura, né, dos outros países, o que é bem recebido ou não. E dentro do banco hoje a gente consegue auxiliar esse cliente de diversas maneiras. Uma coisa muito interessante que a gente conversa com os empresários, por exemplo, quando eles estão nessa fase de projeto, estudo, já decidiram em fazer esse investimento lá fora, mas estão finalizando a constituição de uma empresa, estão se programando para fazer a mudança com a família, todo um relocation. Muitos empresários não sabem que podem fazer um hedge cambial, por exemplo. Podem travar a taxa de câmbio hoje para um prazo não determinado, por exemplo, para daqui 2 dias, para daqui 5 dias, 1 mês ou 1 ano, e ter já a taxa de câmbio garantida para estar dentro de um planejamento estratégico muito bem feito. Né? Então, eu vejo que através dos produtos que a gente tem no banco, a gente consegue auxiliar imensamente essa decisão de sair ou de se internacionalizar do Brasil. Bruna, eu vou chamar o Edu daqui a pouquinho, e aí no final a gente dá uma última mensagem para a nossa audiência, mas eu gostaria que você desse uma mensagem aqui que é a seguinte: o que o empresário não deve fazer quando ele pensar em abrir o negócio fora, que ele vai ter que fazer um levantamento de capital, um aporte de capital fora do Brasil? O que ele não deve fazer? Eu acho assim, uma coisa que os empresários às vezes ficam um pouco perdidos, por exemplo, quando ele está internacionalizando a empresa e quem vai fazer o aporte de capital, de repente, é a empresa dele aqui no Brasil. Ele tem que estar sempre com o balanço dele aqui atualizado, legal, com os documentos bem preparados, porque tudo isso vai facilitar muito esse aporte e esse início dessa nova empresa lá fora. Né? Então, eu acho que organização é o ponto principal, e estar com bons parceiros, estar bem auxiliado é muito, muito importante. Né? Você falou da missão, acho que a missão traz previamente assim, um sentido, uma sensação, um conhecimento que é completamente diferente do que você pegar um avião sozinho, ir lá e fazer uma viagem turística, né? Olhar os lugares. Você realmente participa do ecossistema de negócios, vai conhecer empresários, vai ouvir as dores do lado de lá, vai conversar com o mercado, vai conhecer. Então, tudo isso, você tendo bons parceiros, é fundamental. Bacana. Bruna, fica aqui comigo. Daqui a pouquinho a gente volta, que agora eu vou chamar o Edu. Pessoal, dinheiro inteligente é dinheiro estrategicamente alocado. Senão, você acha que está fazendo investimento e, na verdade, você está perdendo um baita de um capital. Eu vou chamar o Eduardo. O Eduardo está com a gente. Está me ouvindo, Edu? Agora é com você. Eu estou te chamando. Você pode tocar o painel junto com o Fernando Senise. E daqui a pouquinho eu volto com a Bruna para a gente só dar uma última consideração final. Muito obrigado. Foi muito bom escutar vocês aí, direto do Consulado de Portugal. Eu estou aqui diretamente
do nosso Hub, da Atlantic Hub em Lisboa. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Migliorelli, cofundador e CEO da Atlantic Hub. Tenho muito gosto de estar ao lado aqui do meu amigo Fernando. O Fernando, ele é o head da operação aqui de Portugal, do escritório Brasil Salomão, e sócio do Brasil Salomão, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que daqui a pouco vai ser aqui já de Lisboa, Portugal também. Né, Fernando? Prazer ter você conosco. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de falarmos ainda que brevemente aqui sobre a estratégia de recursos em Portugal, das empresas brasileiras que aqui pretendem se instalar. Ok, Fernando. Então vamos dar continuidade no papo que o Benício teve com a Bruna do Banco Orinvest, agora com o escritório Brasil Salomão, para nos passar todo esse conhecimento. E eu vou te jorrar de questões, né, Fernando? A primeira dúvida aqui que muitos empresários quando vêm para cá me perguntam Eduardo, a que título eu devo mandar o meu fundo que eu quero capitalizar a empresa aqui ou trazer esse dinheiro para cá? Como que eu devo classificar? Olha, Eduardo, eu acho que assim, uma das primeiras perguntas que o empresário deve se fazer é que risco ele está disposto a tomar. Se ele está disposto a ser sócio em uma empresa ou constituir a própria empresa aqui, ele tem um risco de capital que também está atrelado a um risco operacional e de sócio, a qualidade de sócio, ou seja, essa empresa, depois de pagar todos os seus credores e devedores, é só depois disso que vai distribuir lucros e é só assim que os sócios se remuneram. Mas há também a possibilidade desse sócio, desse investidor numa empresa em Portugal, ao invés de estar na condição de sócio, fazer, por exemplo, um empréstimo e ele ser alguém que é titular de um crédito contra a sociedade. E essa sociedade vai pagar ele juros. Então, isso depende sempre do apetite para o risco que o investidor tenha numa empresa em Portugal e também dos direitos que ele queira ter sobre a empresa. E a partir daí, eu poderia trazer a clássica divisão de débito e equity para saber onde o investidor vai alocar o seu capital. Muito bom. E aí o empresário vem para cá, nas nossas missões empresariais, é muito engraçado, porque a gente começou com 30, 70, 120 e ano passado 196 empresários aqui em Portugal. Logo mais a gente vai contar, também vai tirar do forno aqui a próxima missão. Mas esse participante que vem para cá chega e fala, pô, Eduardo, então vamos lá, a minha empresa é o próximo unicórnio, me ajuda a abrir a empresa, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, lógico, a gente tem todo o nosso processo aqui para entender se vale a pena essa empresa abrir o seu produto, o seu serviço aqui. Mas como é que é esse processo de abrir a empresa? É rápido mesmo, como dizem? Que custos que tem? Qual é o processo? Olha, realmente a abertura de empresas em Portugal é um processo bastante simplificado. Portugal tem uma plataforma digitalizada de abertura de empresa e, na maioria dos casos, é possível fazer a abertura por essa plataforma simplificada. Assim, a gente pode falar de empresas unipessoais ou de empresas que são sociedades por cotas limitadas. E quando a gente fala de custos, é sempre importante que o empresário considere no seu business plan um caixa inicial, que aí são despesas operacionais mesmo, que ele vai ter necessariamente para fazer o registro inicial da empresa, para poder abrir os livros societários da empresa, registrar a marca, registrar nome de domínio, também cumprir obrigações legais. Em Portugal é necessário que, logo após a abertura da empresa, que se faça declarações legais obrigatórias, como registro de beneficiário efetivo, é necessário ter um contabilista responsável pela empresa. Muitas pessoas se surpreendem depois, e a gente viu muitos casos assim, muitos clientes chegam para nós com essas dificuldades. Foram multados porque não cumpriram prazos de comunicação de abertura de atividade, ou eventualmente estão preocupados porque perceberam que não conseguiram cumprir em tempo obrigações legais que lhes eram requeridas. Então, isso é muito importante. Por isso que é muito importante estar bem assessorado, que utiliza o escritório Brasil Salomão,
nos ajuda a que vocês não tenham nenhum desses problemas, tá bom? E aí, o que acontece? O empresário, quando vem para cá também, ele quer se beneficiar de algumas formas fiscais também, e me contaram de um tal de RNH. O que significa isso e para que serve? RNH é um residente não habitual. Eu costumo dizer que o nome não é muito feliz, porque ele dá uma impressão de que a pessoa não é residente em Portugal. Quando, na verdade, é justamente o contrário. A pessoa tem que se tornar residente fiscal em Portugal para fazer jus a esse regime favorecido. É um regime que tem 10 anos de duração e separa o que é receita do exterior, o que é renda do exterior, do que é renda obtida em Portugal. O que é renda do exterior é uma renda isenta, e o que é renda de Portugal é uma renda tributada quando se trata de uma atividade de valor acrescentado dentro de uma alíquota fixa de 20%. Se estamos falando de aposentados, os aposentados que fizeram aplicações até 2020 tinham a alíquota zero, mas a partir de 2020 os aposentados passam a ter a alíquota de 10%. E aqui em Portugal, as rendas que não estão categorizadas nessa alíquota de 20% entram num regime de alíquota progressiva que é muito semelhante àquilo que se tem no Brasil com as alíquotas progressivas. A questão toda que eu acho que se coloca nesse regime é que muita gente não se atenta ao prazo da requisição e também muitas pessoas fazem investimento em Portugal e acabam aqui adquirindo imóveis ou alugando imóveis, ficam aqui ou um tempo ou algum tempo até prolongado e tem o seu domicílio fiscal mudado para Portugal sem que isso tenha sido requerido. Na verdade, a autoridade fiscal em Portugal assume que aquela casa ou aquele imóvel aqui em Portugal é um imóvel de residência permanente e o que faz trazer para cá o domicílio fiscal. E, ao mesmo tempo, isso gera diversas obrigações fiscais em Portugal, como entregar a declaração de renda e pagar imposto aqui, inclusive. Então, esses cuidados têm que ser tomados na medida em que qualquer investimento é feito em Portugal, especialmente no imobiliário e em empresas. E para fechar aqui, Fernando, existe aquela questão de não bitributação, né? E também aquela questão, poxa, dou saída, não dou, fico no Brasil, fico em Portugal, fico fiscalmente. Fala rapidinho para a gente fechar e passar a bola de volta lá para o Benício. Tá bem, olha, quando a gente fala de saída fiscal do Brasil, esse é um tema, no mínimo, árduo, porque tem prós e contras. Eu acho que cada um tem que olhar a sua situação, e aí a gente está aqui justamente para isso, para entender o caso a caso, saber... Desculpa te interromper, caso a caso. Né? Saber o que é positivo e o que é negativo, e muitas vezes a saída fiscal nada mais é do que fazer conta. É importante fazer a conta de qual vai ser a economia tributária, e geralmente o pró da saída fiscal é que qualquer investimento depois do não residente no Brasil vai ser tratado com uma alíquota ou um diferencial de alíquota menor do que é do residente fiscal brasileiro, mas ao mesmo tempo a saída fiscal implica para aquele que quer continuar investindo no território brasileiro um custo de estrutura maior. Esse custo maior é um custo que está refletido geralmente em custo operacional, de manter um procurador, de manter empresas, de manter conta corrente. Então, por isso, na maioria dos casos, eu acho que 100% dos casos eu posso dizer, é importante fazer a conta de qual é o benefício que se toma e qual é o que se deixa para trás, além de se olhar a situação de fato do investidor. Se ele pretende ou se tem alguma vantagem em manter investimentos no Brasil ou não. Perfeito. Fernando, brigadíssimo, prazer ter você com a gente aqui sempre nessa jornada. A gente está bem próximo aqui, né, em Lisboa, no mesmo local. E eu vou agora passar a bola para o Benício, aí em Portugal, aí em São Paulo, no consulado. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente, Edu. Daqui a pouquinho eu estou com você em Portugal, Edu. Eu sei que você está mega ansioso, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Na verdade, a última vez que estivemos juntos foi no ano passado, na missão, né? Em novembro do ano passado. Daqui a pouquinho eu estou aí de novo, novembro. Na verdade, o próximo painel fala sobre a missão, então em novembro eu estou de novo aí em Portugal. Obrigado, Senise, obrigado, Brasil Salomão. Vocês são muito, muito importantes para nós, ajudando sempre os brasileiros na melhor dinâmica, no melhor alinhamento e no melhor posicionamento jurídico. Para a gente fechar o painel, eu vou perguntar para a Bruna o seguinte. Bruna,
Uma dica, lembrando que nós da Atlantic Hub, todos os sócios e a empresa, todo mundo aqui é correntista Banco Ouro Invest. Qual a dica que você dá para o empresário ficar atento? Olha, se eu pudesse dar um insight para você sobre internacionalizar e prestar atenção na questão do dinheiro inteligente, que dica você daria? Bom, a dica que eu daria é esse empresário já deixar uma conta de câmbio conosco aberta. Bacana. Porque ele pode estar pegando as melhores oportunidades no mercado de câmbio, né? A abertura de conta com a gente não tem custo, ela não tem tarifa de mantenimento e ela não tem a necessidade de que se mantenha um saldo. É um canal bancário internacional que fica aberto, fica preparado para no momento que ele se sentir confortável com o mercado de câmbio, ele poder pegar as melhores oportunidades e fazer as transferências. Bacana. Obrigado, Bruna. Obrigado, Edu. Obrigado, Fernando. Encerramos esse painel. Daqui a menos de 2 minutos, a gente está de volta com o painel sobre a missão. Pessoal, último painel da missão, o último painel da manhã do Atlantic Connection. Fica aqui a dica novamente. Rolem aí a barrinha para baixo, vocês vão ver toda a agenda do evento. Depois desse próximo painel, a gente vai fazer um rápido break para voltar mais tarde sobre startups. Pitch, ecossistema, tem um monte de coisa ainda para acontecer. Não esqueçam de navegar no nosso site, curtir a nossa página, sigam a gente pelo Instagram, estamos aqui, Atlantic Hub, junto com você, nessa ponte Brasil e Portugal.